Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Antes de começar, mais uma vez obrigado pela presença, Diácono Albérico. Como que o senhor vê este programa? Bom, para o telespectador. É como um tesouro, não? Que a gente vai descobrindo, buscando, cavando para encontrar ali as pérolas. É assim que eu vejo esse programa. Ele tem me surpreendido através das suas reflexões, tem me enriquecido. E penso com certeza que também um telespectador tem bebido dessa água, tem conseguido enriquecer. Acha que o nível está muito elevado, ou que está bom? Elevado está, mas será que é um programa que desperte interesse? Eu penso que o próprio telespectador pode responder essas perguntas, né? Porque eu enxergo assim pelo ângulo, estou enxergando pelo ângulo da minha visão. Só que eu não tenho contato direto. Eu tenho contato direto, algumas pessoas realmente me fazem perguntas, algumas coisas, pode ser que alguma pessoa não entenda, me carrega de explicar. Então, há uma certa, como é que eu diria assim, uma certa dificuldade nas pessoas que eu tenho tido contato diretamente, mas de um modo geral, tem sido bem absorvido. Tem. Bom, o senhor está achando claro? Sim, para o senhor mesmo. Mas tenho que me esforçar também. Representa toda essa multidão que está do lado de lá, das câmeras de televisão. Ficou claro o que eu disse na semana passada a respeito da primeira pergunta? Se casa, se não se casa, o que acontece com quem casa, com quem não casa? Bom, ficou claro? Paulo muito sábio, não? Não peca quem se casa. Não. Mas faz melhor quem não se casa. Devo confessar, não é a exposição mais elevada do matrimônio. Para isso, nós teríamos que esperar uma carta não escrita por ele, mas atribuída a ele, que é a carta aos Efésios, no seu famoso capítulo 5º. Certo. É uma visão do matrimônio numa situação contingente, não é? Numa moral que foi chamada mais tarde, uma moral interinal, uma moral a curto prazo. A iminência da vinda de Cristo. Se bem que, ainda hoje, sim, não sabemos quando terminará esta história. Não sabemos quando vem o Cristo. Sabemos que ela tem um fim, e que este fim é a vitória dele, a manifestação dele, plena dele. Mas ainda hoje existem pessoas de ambos os sexos que, por causa dele, não escolhem o matrimônio. Aí de nós, se não houvessem pessoas assim, não? O senhor escolheu o matrimônio, mas existem pessoas que não. São os famosos religiosos e religiosas no Senhor. São pessoas que, de certa maneira, estão tão fascinadas por Cristo. Sim, é esse o sentido da virgindade hoje, e do celibato, e da castidade, e da abstenção do matrimônio, que querem ir a Deus neste mundo sem as intermediações humanas. A grande maioria vai a Deus através de um intermediário humano. E eu sempre digo, nos casamentos que faço, que a mulher deve ser a primeira tábua de salvação para o esposo. E o esposo, a primeira tábua de salvação para a mulher. Porque ambos, de mãos dadas agora, uma só carne, devem caminhar juntos para a salvação. Agora imagina o erro, o desastre, quando não se entendem entre si. Quando um não só não ajuda, mas atrapalha ainda o caminho do outro ou da outra para Deus.
O sofrimento é grande. Um verdadeiro paradoxo, não é? Mas existem aqueles e aquelas que preferem ir sozinhos. Mas Quem é mais perfeito do que o outro? Eu não colocaria as coisas nesses termos. Todos os estados, ou melhor, para todos os estados se exige a perfeição e a radicalidade. Não existe um estado cristão de segunda categoria onde não se exija a radicalidade e onde não se exija onde não se exija a vivência do evangelho todo inteiro. Era isso que eu ia Não citar. existe ou radical no matrimônio ou radical fora do matrimônio. O que não pode deixar de ser é radical. Na busca de Cristo. Agora, para mim, vamos dizer, pode ser que ir a Cristo sozinho seja o melhor. Para mim. Para o outro, talvez seja ir a Cristo com a ajuda de uma outra pessoa. Aí depende da vida de cada um. E há um chamado, uma vocação, né? Tanto para um lado quanto para outro. Portanto, não é o caso de fazermos aqui comparações. E se tivéssemos que fazer, eu diria logo, referindo-me aos não casados, não somos os melhores. Quem me garante que eu sou o melhor? Quem me garante que não é uma mãe de família que cuida e educa os seus filhos na lei, no temor e no amor de Deus? Para mim é um bem estar assim. E Deus quer que eu seja radical nisto. Para o outro, talvez seja um bem ir a Deus radicalmente também no matrimônio. Interessante isso. Está claro? Tá, claríssimo. A única coisa que talvez haja de distinção é que o estado não uxorado, não fora do matrimônio, seja escatologicamente mais avançado. Porque já se vive na terra o que será a vida na pátria definitiva. Mas não significa que eu seja mais perfeito ou que eu seja mais santo. O estado é escatologicamente mais avançado. Jesus fala sobre isso, né? No Fala. céu, o homem não tomará mulher, a mulher não tomará homem, serão como anjos. Ou seja, com outras palavras, até o melhor de todos os matrimônios está destinado a terminar. É uma instituição provisória. É uma instituição deste mundo. E termina com a morte de um dos dois. Raramente os dois morrem juntos. Né? Aquele que fica ou aquela que fica voltou para o estado solteiro. Pode até se casar novamente, e Paulo não proíbe um segundo casamento, desde que seja no Senhor, ou seja, com uma pessoa da mesma fé. Perfeito. Bem, mas esta foi a primeira questão. Segunda questão, uma questão muito delicada e uma questão que aparentemente não tem a ver com os nossos tempos, mas as conclusões sim. É a questão dos idolotites, que ocupam os capítulos 8, 9 e 10. São as carnes sacrificadas. São as carnes sacrificadas aos ídolos. O senhor pode imaginar que na antiguidade não havia frigorífero. E não havia açougues como os nossos. Havia abates de animais, mas as carnes deviam ser consumidas com rapidez para não se estragarem. E as mais das vezes acontecia que esses animais eram abatidos nos templos pagãos. E vinham oferecidos ao Deus daquele templo, ao patrono daquele templo.
E depois, estas carnes eram vendidas nos mercados da cidade. Além disso, esse é um problema. Além disso, havia as famosas festas templárias, festas pagãs, em honra do patrono daquele templo, da patrona daquele templo, em honra do deus ou da deusa. Essas festas aglutinavam os seguidores daquele deus, daquela deusa, e essas festas, contrárias às nossas, ou muitas das nossas, eram festas que terminavam com banquetes, ou seja, se banqueteia no templo, se mola a carne, se assa a carne, e aquela festa termina num banquete. Certo. Quando se trata disto, Paulo é absolutamente contrário. Quem participa da mesa de Deus não pode participar da mesa dos demônios. Portanto, não há possibilidade nenhuma de uma pessoa consagrada a Cristo tomar parte num banquete sagrado feito num templo em honra de um determinado Deus e comer aquela carne imolada para ele. Aqui não há o que discutir. O cristão tem que ser diferente. Isto é uma coisa que vale até hoje. Sim. Nós temos que ser diferentes dos outros que não são cristãos, sob pena de não sermos mais cristãos. Se a diferença desaparecer, bem, nós somos iguais aos pagãos. Não há diferença nenhuma. Vamos fazer o intervalo e continuamos. Eu queria fazer uma pergunta? Sim. Os cristãos que não deveriam participar, estariam participando dos costumes pagãos, eram justamente esses cristãos de origem pagã. Não tenho dúvida. Era isso. Os judeus abominavam essas coisas. Se houvesse algum cristão de extração judaica, não. Os judeus absolutamente abominavam tudo isso aí. Certo. Mas um cristão de origem pagã poderia, pior, se isso acontecesse com um cristão de classe elevada. E se esse cristão de classe elevada que fosse participar dessa festa convidasse os seus clientes, as pessoas de baixa extração, mas que dependiam economicamente dele e que eventualmente eram cristãs também. Que situação, né? Como fica essa situação? De um lado não posso, por outro lado, o que eu faço se o meu patrono, se o meu chefe, se aquele que me dá trabalho, não era Paulo que dava trabalho para ninguém, não era Paulo que pagava o salário de ninguém, se aquele me convida a ir com ele? Veja que situação. Para Paulo, nestes casos, absolutamente não, seja quem for. Mas isto devia causar não poucos problemas de origem social à comunidade pluriforme de Corinto, onde alguns se sentiam no direito de ir, mesmo para não se isolarem demais das outras classes, da sociedade como tal, e quisessem eventualmente arrastar algum subordinado, algum cliente seu para a mesma festa. Para Paulo, participar da mesa de Deus, de Cristo e de Deus, e participar da mesa dos demônios. Não. Agora, outra coisa é um cristão, naturalmente de extração pagã, que fosse convidado para tomar refeição na casa de um outro pagão. Dois amigos, um cristão e outro não cristão. À mesa vem servida a carne. É possível que esta carne, antes de ser servida na mesa, tenha sido imolada num templo, tenha sido oferecida a um deus,
e tenha sido posta ali para comer. E nesse caso, Paulo é pastoral. Se ninguém fizer nenhuma objeção, coma, porque o ídolo não existe. E uma carne imolada ao nada não deixa de ser carne do mesmo jeito, e nada mais. Porém, se a minha atitude for causar escândalo num irmão mais simples, mais escrupuloso, e se ele não tiver a minha consciência mais elevada, mais cultural, mais consciente do que faço, então, neste caso, eu devo me abster. Não pela carne enquanto carne, mas por amor àquele irmão que tem uma consciência mais simples do que eu. São os famosos direitos. Esse capítulo aí, poderia ser, esses capítulos 8, 9 e 10, poderiam ser acomunados com o título de exousia, direitos. Quais são os meus direitos? Como ser humano, como cidadão de Corinto e como cristão. Quais são os meus direitos? E até onde vão os meus direitos? E você pode fazer a mesma pergunta a mim, a você e a todos. Quais são os meus direitos como cidadão, como cristão e como diácono? Perfeito. Então, se trata de causar um escândalo e levar um outro ao mal, ainda que seja por má formação do outro, então eu me abstenho. E Paulo, no capítulo 9, parece que fala de uma outra coisa, mas no fundo está falando de direitos. Vejam, os direitos nem sempre devem ser absolutizados. Não é porque eu tenho direito que eu necessariamente devo ou estou plenamente consentido ou plenamente preparado. Não é porque eu tenho direito que eu tenho necessidade e deva fazer aquilo. Existem direitos que por força maior não devem ser usados. E Paulo dá o exemplo dele. Eu também tinha o direito de receber dinheiro de vocês, de receber espórtulas de vocês. Vocês também deveriam ter o dever de me sustentar, mas eu abri mão do meu direito. E por que Paulo abriu mão do seu direito? Talvez pelo mesmo motivo, porque se ele não abrisse mão, quem iria sustentá-lo? Não seria um pobre. O pobre não tinha. Quem iria sustentá-lo? Provavelmente alguém da comunidade de extração mais elevada. E nesse caso, Paulo perderia a sua liberdade. Ficaria um cliente também daquele lá. Eu também tenho direitos, mas em vista do apostolado e do meu modo de conceber, eu prefiro a gratuidade e dessa maneira a liberdade absoluta, sem dever nada a ninguém e poder falar tudo a todos. O evangelho não pode ficar acorrentado, não? De jeito nenhum. Sabe que ainda hoje, por exemplo, na Itália, a Conferência Episcopal pede aos padres que tomem muito cuidado com certas ofertas muito altas, que pode vir ser dinheiro sujo. Máfia, por exemplo. Sabe, alguns componentes da máfia são grandes benfeitores de igrejas e festas. Promovem festas de santos, promovem procissões, sabe? E tudo isto, uma maneira de santificar o que não é santificável. E construir asilos, obras sociais, igrejas, para parecer o que não são. Ou então lavar dinheiro. Não. De maneira nenhuma, não. Um dinheiro que é intrinsecamente mau não se torna bom
pelo simples fato de ser oferecido à igreja. Esta é uma conclusão que eu tiro aqui da segunda questão que foi trazida a Paulo. Veja, com relação aos templos, de forma nenhuma. Com relação à participação em festa pagã, de forma nenhuma. Mas com relação a banquetes ou a ceias particulares, aí depende do caso. Se não houver perigo de escândalo, se ninguém falar nada, come sem fazer objeção também. Agora, se houver um outro irmão que possa se escandalizar, não escandalize. Não é que o ídolo seja alguma coisa, mas não escandalize o irmão. Eu não tenho o direito de usar dos meus direitos para se isto leva ou se transforma em detrimento ou em escândalo de um irmão de Cristo. Uma queda, né? Uma pedra de tropeço para o irmão. Né? Exatamente. Nem tudo me convém. Pois é. Isso. Tudo me é lícito. Momento. Era o slogan. Certo. Tudo me é lícito. Tudo posso. Não, momento. É preciso distinguir. Entre os direitos existem muitos que podem e alguns que não são convenientes. Embora direitos não são convenientes. Eu não tenho o direito de destruir a fé de uma pessoa menos culta, menos dotada do que eu. Está bem claro isso aqui? Tá, poxa, claríssimo. Esta é a segunda pergunta que fizeram a respeito de um problema que era candente na época ali. E não fácil responder a isso, eu fico imaginando quanta sabedoria, né, de Paulo para responder a isso. A terceira pergunta, eu posso apenas levantar aqui, mas o tempo nosso não vai dar para... E o que dizer a respeito dos carismas? Os carismas brilhavam lá, não? Era uma comunidade altamente carismática. E havia muitos carismas. Os carismas fundamentais e depois outros tantos carismas, sendo para uma comunidade imatura na fé, os mais... Paulo diz que não pode dar alimento sólido, tem que dar leite. Os mais vistosos eram o falar em línguas e o fazer milagres, sinais e prodígios. Talvez o da profecia também. O senhor está aí no capítulo 12 já. Capítulo 12 e capítulo 14. São dois capítulos mais ou menos ligados, interligados entre si. O capítulo 13 é a via melhor. Qual o carisma melhor a ser seguido? Não é? Mas existiam carismas e parece que havia também uma certa emulação ou uma certa busca exagerada de carismas que para eles eram os mais vistosos, os melhores, e que para Paulo eram os mais ínfimos, os mais baixos. Isto é, uma fé de ponta cabeça. Mas o que dizer do capítulo 11? Ele é um capítulo à parte? Essa é outra questão. Essa é outra questão, a questão das reuniões. Isso. É outra pergunta. Mas temos que resolver a questão dos carismas ainda. Depois nós voltamos. Que temos que examinar aí nos capítulos 12 e 14. 12 e 14. Como estão vendo, eu estou fazendo uma varredura da carta sem ler versículo por versículo, porque senão ficaria talvez muito pesado o programa e não acabaria mais, não é? Mas está sendo claro? Está claríssimo, diria, né? Tá? Então, por hoje, ficamos aqui. A terceira pergunta será respondida na próxima semana. Está bem, Diácono? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, telespectador. Tenha uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Uma boa semana e até o próximo domingo, com a graça de Deus.